Olá a todos! Então estamos aqui em mais uma aula de exercícios com o tema volumetria de oxirredução, em que a gente vai resolver 3 exercícios aí tranquilos de volumetria de oxirredução. Espero que ajude. Vamos aí para o nosso primeiro exercício, em que fala que uma solução de permanganato de potássio foi padronizada pela titulação de 0,14 gramas de oxalato de sódio, sendo gasto um volume de 16,7 ml do titulante. Calcule a molaridade do permanganato padronizado. Tá? Bom, então aqui no caso a gente está vendo que é uma titulação direta, do KMnO4 titulando o oxalato de sódio. Tá? Não tem uma diluição, uma alíquota, é direto. Um reagiu com o outro, foi. Tá? Então a gente tem que achar a relação de mols entre o oxalato e o permanganato. E, em alguns casos, a gente já dá qual é a reação global, então fica fácil. Aqui nesse caso, a gente está o quê? A gente está dando apenas as semi-reações. Então, você vai ter que usar essas semi-reações para obter a reação global. Tá? E essa reação global vai te dar a estequiometria de reação. E com essa estequiometria de reação, aí sim você vai saber que é tantos mols de permanganato para tantos de oxalato e poder começar o seu cálculo. Tá? Então, nessa primeira questão, a gente vai fazer o balanceamento redox aí dessa equação, porque é importante vocês saberem isso, porque nem sempre vocês vão ter a reação já pronta. Então, vamos fazer esse balanceamento. Tá? Então, a gente como é que a gente faz isso? A gente vai ver aqui o número de elétrons. Tá? Então, a gente tem 2 elétrons aqui e 5 elétrons aqui. Além disso, a gente vai ver quem é que sofre redução e quem é que sofre oxidação, para ver qual equação eu vou inverter. Tá? Então, aqui, com esse aqui é o maior potencial de redução, é 0. Então, necessariamente, essa é a reação de redução. Se ele tem um maior potencial de redução, ele tem uma tendência a sofrer a redução maior do que o outro, que vai sofrer a oxidação. Então, esse aqui ele sofre oxidação. Tá? Então, eu vou ter que inverter essa semi-equação porque está no sentido de redução. Vou ter que inverter ela. Tá? Que a gente chama que é como se multiplicasse aqui por menos 1 toda a equação. Além disso, como ela está com 2 elétrons, eu vou ter que multiplicar por 5 para balancear o número de elétrons. Tá? Então, aqui no meu global, é como se eu multiplicasse ela por menos 5. Tá? No caso dessa outra, eu vou somente multiplicar por 2. Tá? Para poder igualar o número de elétrons. As duas vão ficar com 10 elétrons. Quando eu faço isso, eu vou cortar os elétrons da jogada. Tá? Vamos reescrevê-las aqui para ver como é que elas ficam? Então, a reação de cima ela vai ficar invertida e multiplicada por 5. Então, vai ter 5H2C2O4, aqui em equilíbrio, com 10CO2 mais 10H+, mais 10 elétrons. Tá? O potencial aqui vai ficar invertido, porque eu inverti a equação, eu vou inverter aqui o potencial, vai ficar com sinal positivo. Tá? Enquanto que a de baixo vai ficar 2MnO4 menos mais 16H+, mais 10 elétrons, dando 2 manganês mais 8 águas. É 0, fica igualzinho. Tá? Então, perceba que o E0 eu não multiplico por 2, por 5, eu só inverto o sinal se eu inverter a equação. E aí a próxima etapa é fazer a soma das duas equações para eu achar qual é a minha equação global. Tá? Então, eu vou somar as duas. Eu vou cortar os elétrons. Tá? Então, vai ficar 5 ácido oxálico mais 2 permanganatos, mais, aqui tem 16H+ do lado dos reagentes e 10H+ do lado dos produtos.
Tá, então tem que diminuir 16 menos 10. Tá, como se o produto fosse um sinal e o reagente fosse outro. Tá, então vão sobrar 6H+ do lado dos reagentes. Pronto. Vai dar 10 CO2. O H+ já morreu, ali dos produtos, mais 2 manganês, mais 8 águas. Tá? E o potencial aqui, se você quiser, não vai ser útil aqui na nossa conta, tá? Mas como é que eu faço o cálculo do potencial? Ele vai ser o potencial de redução somado ao potencial de oxidação. Vai me dar o potencial da reação global. Vai dar 2 aqui, né? Certinho. Tá? Então, essa é a conta. Tá? Então, somo os dois, tá? Que depois de inverter o sinal na reação de oxidação. Tá? O que eu vou tirar disso? Que são 5 para 2, né? Então, são 2 mols de MnO4 menos para 5 mols de ácido oxálico. Tá? Então, no meu ponto final da titulação, no ponto final, o que eu vou ter? Se é 2 para 5, então no ponto final a gente inverte, né? Lembra que a gente aprendeu isso? Que a gente inverte, vai ser 5 vezes o número de mols de permanganato igual a 2 vezes o número de mols. Vou colocar de ácido oxálico aqui. Tá? Só para ficar os dois na forma iônica. Tá? Então, 5 para 2. Aí agora eu vou começar a fazer o cálculo de dosagem. Eu poderia ter dado já a equação pronta, né? Seria bem mais fácil. Bom, agora que eu tenho a minha relação de mols no ponto final, eu vou começar a substituir. Tá? Então, o número de mols de KMnO4, como eu quero a molaridade do KMnO4, eu vou substituir por o quê? Molaridade vezes volume. Tá? Que no caso o permanganato é o meu titulante. Então, vou colocar aqui vetite. Só para lembrar, né, que número de mols é molaridade vezes volume ou massa sobre massa molar. A gente sempre escolhe um desses dois para substituir. E no caso do oxalato, eu vou justamente escolher massa sobre massa molar. Por quê? Porque eu tenho a massa, não tenho a molaridade dele. Então a nossa escolha é sempre com base no que a gente tem e no que a gente precisa achar. Como aqui eu tenho a massa, eu vou colocar aqui massa sobre massa molar. Tá? A minha molaridade do permanganato é a minha incógnita. O meu volume de titulantes é 16,70 ml. Eu vou multiplicar por 10 a menos 3 para ficar em litros. Tá? A minha massa de oxalato de sódio é de 0,14 gramas. E a minha massa molar do oxalato de sódio é de 134 gramas por mol. E a gente faz essa conta, né? Como é que eu vou fazer? Eu vou fazer 2, estou digitando aqui na calculadora e narrando para vocês. 2 vezes 0,14 divididos por 134, deu igual. Tá? Agora eu vou começar a passar do outro lado. Tá? Vou dividir por 5, igual. E vou dividir por 16,70 ESP menos 3, igual. Tá? Meio que dei uma narrada aí para quem tiver com dificuldade com a calculadora. E deu 0,025,024. Vou arredondar aqui 6 mol por litro, tá? De KMnO4. E aí agora o que falta a gente fazer? Como não teve uma diluição, nada do tipo, agora essa é a resposta final, só ajeitar os algarismos significativos. Acabou. Tá? A gente vai ver aqui que aqui tem 4 algarismos significativos. Continuando, aqui como tem 4 significativos, né, as medidas todas, ó, 4 também. Né? Então aqui eu vou ter o meu resultado final com 4 algarismos significativos. Então 0,02502 mol por litro. Então essa é a molaridade do permanganato padronizado, acabou a questão.
Vamos para a segunda questão. Agora uma análise de uma amostra de água oxigenada foi analisada por permanganimetria. Uma alíquota de 10 ml da amostra foi diluída a 500 ml e alíquotas de 20 ml da amostra diluída foram tratadas com uma média de 17,90 ml de permanganato de potássio. Então agora é uma questão que eu passei por uma diluição, né? Eu peguei minha amostra, eu diluí de 10 para 500 e tirei uma alíquota de 20. Então ela vai ter algumas complicações. Mas para ajudar, eu já dei a reação química. A gente já tem aqui a proporção estequiométrica entre eles, né? Que é de 2 para 5. Tá? Então com isso a gente já consegue dizer que no ponto final da destilação, 5 vezes o número de mols de permanganato igual a 2 vezes o número de mols de H2O2. Então isso eu já tenho, só olhando para a minha equação química. Tá? Então já é um bom começo. Na letra A eu quero calcular a porcentagem massa-volume. Né? Então vamos lá. Primeira etapa é sempre ver aqui, ó, a titulação. Primeiro eu vejo como é que foi na titulação, né? Faço a minha relação de mols no ponto final entre o meu padrão, que é o permanganato, e o meu analito, que é o peróxido de hidrogênio. Faço a comparação entre eles, vou substituir lá por molaridade vezes volume, massa sobre massa molar, o que eu quiser. Aí eu vou achar uma quantidade, depois eu vou começar a voltar, ó. Eu estou indo do final para o começo. Eu vou começar a ver aqui, titulou 20 ml. Tá em 500 ml, só peguei 10 da amostra, então vou começar a voltar. Então vamos primeiro na parte da titulação, tá? Então, como aqui no caso do permanganato eu tenho a molaridade, eu vou substituir o número de mols por molaridade vezes volume. Tá? E no meu caso do meu peróxido, como eu quero a porcentagem massa-volume, eu posso escolher aqui, substituir pelo que eu quiser. Vou colocar molaridade vezes volume também. Tá? Se eu fizer massa sobre massa molar, nesse caso também vai dar certo. Tá? Não. E aqui é o volume da minha alíquota de peróxido de hidrogênio. Tá? Então vamos lá, 5 vezes molaridade vezes volume vai ser, do caso do permanganato, a molaridade é 0,01976. O meu volume é 17,90. No caso do peróxido de hidrogênio, eu quero achar a molaridade, que depois eu vou converter para a porcentagem massa-volume. E minha alíquota foi de 20. Muito cuidado. Aqui no caso eu não passei para eu não passei para litro porque tem volume dos dois lados, mas se estiver na dúvida, passa os dois para litros. Né? Vai estar um 10 a menos 3 aqui de cada lado que você vai cortar. Aqui como, né, já estava dos dois lados, eu não passei para litros. Tá? Cuidado se você usar massa sobre massa molar, se você não passar por litro vai dar errado. E o cuidado que eu ia falar para vocês é com o volume. Né? Muita gente confunde, pega qualquer outro volume menos o certo. Então aqui está na alíquota quanto a gente botou no Erlenmeyer para titular nesse momento. Porque esse volume que reagiu com o permanganato. Então aqui, ó, essa é a minha alíquota. Tá? É só você ler, é o quanto foi titulado, não é o 10. 10 é da amostra concentrada, é lá no final. Não é o 500, eu não titulei 500 ml. Eu só peguei 20 dos 500, vai dar muito errado se você usar 500. Então, a alíquota é esse aqui. E agora eu vou fazer aqui o cálculo da molaridade. Essa molaridade é do peróxido. Tá? Então vai ser 5 vezes. Estou fazendo o primeiro lado aqui esquerdo, lado do permanganato, que é onde não está incógnita. 5 vezes 0,01976 vezes 17,9 igual, dividido por 2, igual, dividido por 20, igual. Tá? Fiz assim, desse jeito. E aí essa molaridade aqui deu 0,044213 mol por litro. Tá? Muito bem. Deixa eu dar uma apertada aqui para dar mais espaço. Então, ó, vamos lembrar aqui na nossa questão. Na minha pipeta onde eu pipetei o peróxido de hidrogênio,
Ele estava aqui, a 0,044213. Tá? Essa pipeta ela tirou de onde? De um balão. Nesse balão volumétrico, quando eu puxei um volume, não diluiu, não concentrou, não aconteceu nada. Então é a mesma concentração. 0,0044, né, mol por litro. Está aqui um molar. Então essa é a concentração no balão. Tá? E aí a gente pode achar a concentração na amostra. O que aconteceu na amostra já vai mudar, né? Então eu quero achar quanto está aqui na amostra. Tá? Quantos mol por litro ela vai estar. Então aqui já não é igual, né? Porque eu peguei 10 e diluí para 500. Então depois que eu achei qual é a molaridade na amostra diluída, eu vou achar na amostra concentrada. O que eu vou fazer para achar? Vou usar aquela formulazinha da diluição. Tá? M1V1 igual a M2V2. Qual é a minha molaridade M1? É a molaridade na solução concentrada, justamente o que eu quero achar. Qual é o meu volume V1? É o volume que eu tirei da alíquota, 10. Eu peguei 10 da amostra concentrada. M2, quanto é M2? É a concentração que ela ficou depois da diluição, que foi que eu calculei arduamente na etapa anterior. O que é V2? É o volume final da diluição, 500. E agora eu vou fazer a conta. M1 deu 2,21065 mol por litro. Tá? Se eu quisesse a molaridade, a minha questão tinha acabado aqui, a molaridade da amostra. Mas eu não quero a molaridade da amostra. Eu quero a porcentagem. Né? Então, como é que eu vou fazer o cálculo da porcentagem? Se eu pegar a molaridade e multiplicar pela massa molar, o que eu acho? Eu acho a concentração em gramas por litro, né? A gente trabalhou isso bastante nas aulas. Tá? Então, se eu multiplicar pela massa molar, eu acho a concentração em gramas por litro. Se eu dividir por 10, eu vou achar o quê? Gramas por 100 ml. 100 ml não é 10 vezes menos que 1 litro? Gramas por 100 ml é a minha porcentagem MV, eu acho a resposta. Tá? Então, como é que vai ficar aqui? Se eu multiplicar 2,21065, vou multiplicar pela massa molar, que é 34,015. Deu 75,195 gramas por litro de água de H2O2. Tá? E aí eu vou dividir por 10. Vai ficar o quê? 7,595 gramas por 100 ml. A gente pode ver aqui que os nossos dados todos têm 4 significativos, ó. Todos eles. Então aqui eu vou colocar com 4 algarismos significativos, 7,5. Deixa eu ver aqui rapidinho. 2,21065 vezes 34,015. Aqui no caso, só para a gente deixar certinho, 19526. 26.
vezes 6. Então, aqui, na verdade, né, eu vou arredondar para cima, né? Porcento. Tá, tô arredondando para cima, porque é 5 alguma coisa. 5 alguma coisa eu vou sempre arredondar para cima. Se fosse 5, 0 e acabou, não tivesse mais nada, aí eu ia ter que entrar naquela questão de ver se de arredondar de forma a ficar par. Tá? Não precisa aqui porque é 5 alguma coisa. Então, necessariamente eu vou arredondar para cima, porque vai ficar mais próximo se eu arredondar para cima. Pronto, achei o meu valor, 7,520%. Bom, vamos agora para a última questão, é uma dicromatometria. Então, uma solução de dicromato foi preparada pela dissolução de tantos gramas de sal em um volume final de 200 ml. Lembrando que o dicromato de potássio é um padrão primário. Então, eu consigo calcular a molaridade dele direto com esses dados aqui. Não preciso de uma titulação para padronizar. A solução padrão preparada foi usada numa análise de uma amostra contendo ferro. 0,1 gramas da amostra foram levados a 250 ml e uma alíquota de 50 foi titulada com 12 de dicromato. Na letra A, calcula a molaridade da solução padrão. Então, na minha letra A, eu não vou precisar me preocupar muito com a reação, com ferro, não, é só dicromato. Eu preparei uma solução de dicromato, então eu preciso do quê? Eu preciso daqui até aqui. Isso aqui é a letra A. Não preciso de mais nada da questão para isso. Então, você tem que ser esperto de identificar o que você precisa para resolver cada item. Isso de colocar itens é para te ajudar a caminhar com a questão do jeito certo, para ir num caminho que vai chegar na resposta. É para ajudar, não é para atrapalhar. Tá? Então, o que eu vou usar? Quando eu preparo uma solução, que eu sei a massa molar e eu sei o volume, eu uso essa fórmula para calcular a molaridade. Posso usar também a regra de 3, não tem problema nenhum. Tá? Então, eu sei que eu usei 1,234 gramas de dicromato. Eu sei que ele tem uma massa molar de 294,185. E eu sei que o volume final foi de 200 ml, que eu tenho que usar em litros, né? 0,2 litros. Coloquei todos os zeros aqui para ficar com o número certo significativos. Quando eu faço essa conta, vou fazer ela aqui, ó, 1,234 dividido por 294,185 igual dividido por 0,2 igual. É assim que eu faço, tá? Porque eu tenho preguiça de abrir parênteses. Então, eu divido por 1, dou igual, divido pelo outro, dá certo. E eu vou achar aqui a molaridade de 0,0202732 mol por litro. E aqui eu vou fazer algarismos significativos, ó. Não, desculpa, aqui eu ainda não usei, né? Aqui tem 5. Aqui tem 5. A massa molar tem 6, mas nem precisa levar muito em conta, né? Então, eu tenho que colocar 5 significativos, tá? Então, a minha molaridade, resposta final, fica 0,020973 mol por litro, tá? Com 5 significativos. Vamos para B. Bom, na minha letra B, determine a porcentagem de ferro. Primeira coisa que eu vou usar na minha letra B, agora eu estou na titulação, né? Saí do preparo de solução e vou para a titulação. E aí, o que é a primeira etapa? Verificar aqui, ó, a proporção estequiométrica. 1 para 6. Então, no ponto final da titulação, né, eu vou ter o quê? Que 6 vezes o número de mols do dicromato igual ao número de mols de ferro. Inverte, né? No caso do dicromato, eu vou substituir por molaridade vezes volume, porque eu já tenho a molaridade dele. E no caso do ferro, eu vou substituir por massa sobre massa molar de ferro, porque eu quero a porcentagem massa-massa. E eu quero massa, né? Eu quero a massa dele em uma certa quantidade. Então, eu vou usar massa. Tá? Então, 6 vezes a molaridade
vezes o volume gasto na titulação foi 12. E aí eu vou passar para litros. Deixa eu botar aqui. Ó, posso passar assim também, 0,012. Para economizar um espaço aqui. Massa de ferro é o que eu quero achar. E a massa molar do ferro é 55,845. Então é só multiplicar tudo. 6 vezes 0,02097. 3 vezes 0,012 vezes 55,845. A massa de ferro que eu achei foi de 0,0843229 gramas de ferro. Tá? Então já é um começo. Agora tem que ver por que essa amostra passou, né? Sempre esse é o nosso caminho. Então, essa massa de ferro, ela está em 50 ml, né? Então, essa massa de ferro está em 50 ml, mas eu não me importo com a massa em 50 ml, eu preciso saber quanto tem em 250 ml, que é o volume total da solução para onde a amostra foi. Tá? Então eu faço essa conta, que vai dar 0,42164,5 gramas de ferro. Tá? E agora que eu sei isso, o que eu vou fazer? Isso aqui eu vou calcular a porcentagem, né? Isso aqui equivale a Y%. E a minha massa de amostra, 1 grama. 1 grama de amostra equivale a 100%. E aí eu vou achar que Y é igual a 42,1645%. Tá? Que aqui eu só vou poder colocar, ó, com 3 algarismos significativos. Por causa da massa da amostra. Então, com 3 algarismos significativos, vai ficar 42,2% de ferro. Bom, finalizamos nossa lista de exercícios de volumetria de oxidação. Espero que tenha ajudado aí na compreensão e façam mais exercícios para entender. Um abraço, boa semana.